Olá amigos, olá amigas ligados e ligadas aqui no canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de acolhimento, o nosso canal de estudo, o nosso canal de aprendizado em torno da Consoladora Doutrina e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você, meu irmão, muito obrigado a você, minha irmã, que nos auxilia sobremaneira a engrandecer essa tarefa. Agradecemos aqui em especial aqueles que comentaram conosco na segunda-feira, enquanto analisávamos o Livro dos Espíritos. A Aurenice Sampaio, Cissa, lá de Praia Grande, São Paulo, a Meire, aqui de Patos de Minas, a Rosa Maria, um abraço, minha irmã, o Hamilton, aqui de Patos também, a Gladys, lá de Machado, e a Tânia. A Tânia estuda com a gente toda quinta-feira. A Tânia é uma grande amiga, uma grande irmã que nós reencontramos. A Tânia assiste, eu tenho certeza, todos os nossos estudos. E finalmente, pela primeira vez, ela comentou. E a gente fica muito alegre com isso. Beijo, Tânia, beijo no seu coração. E até quinta-feira, se Deus quiser, no nosso NEP. Hoje é dia de nós continuarmos meditando e ponderando em torno da obra Caminho, Verdade e Vida. Como sempre dissemos, um pouquinho de paciência, porque logo após a nossa vinheta, logo após a nossa apresentação, nós teremos a leitura, nós teremos a ponderação, nós teremos as meditações em torno desse capítulo que é maravilhoso. E não se esqueça, se você gostar, curta, comente e compartilhe, por favor. Pois bem, meus amigos, antes de nós iniciarmos a meditação, a ponderação em torno da mensagem de hoje, nós gostaríamos aqui de nos lembrar de alguns pontos de uma obra, um livro que tem mexido muito conosco. Inclusive, nós estamos com o estudo dessa obra junto com a amiga, com a irmã muito querida Ana Camilo, às sextas-feiras de 15 em 15 dias, que é o livro Há 2000 Anos, narrativa da vida de Emmanuel enquanto reencarnado na figura do senador Públio Lentulus Cornelius. E Emmanuel, eu vou resumir aqui os pontos que gostaria de destacar, mas Emmanuel, antes de reencarnar enquanto o senador, vindo ali de uma existência cheia de erros e de falhas clamorosas, ele é resgatado de zonas muito complicadas da erraticidade do plano espiritual. Ele é resgatado pelo anjo tutelar, que representaria a figura de sua esposa, Lívia Lentulus, e ele é levado a um tribunal de magistrados, de juízes, muito respeitosos, onde ele tem a notícia de que retornará ao plano terreno nas mesmas condições de poder, nas mesmas condições de fortuna, na mesma família em que ele havia errado, para fazer diferente. E ele é aconselhado dizendo que a vida é um conjunto de circunstâncias que devem ser entrosadas para o bem. Portanto, todos os desafios com os quais ele se deparasse, que ele decidisse na sua figura de autoridade voltado para o bem. Mas o senador não tem esses comportamentos. Não que fosse um homem perverso, mas era profundamente arraigado às tradições da antiga Roma. E chega um momento, no decorrer da obra, no decorrer de sua vida, que ele encontra com Jesus. Ele já estava tendo ali contato com a doutrina do meigo Rabi Galileu, através da esposa Lívia e da serva Ana. Ele encontra com Jesus buscando a cura, por apelos sinceros da esposa, buscando a cura para a hanseníase, o quadro enfermo que enfrentava a sua filha, a pequena Flávia. Ele consegue a cura, ele consegue essa demonstração, mas ele não se fia a Jesus. Ele proíbe, inclusive, que a esposa e a serva falassem o nome de Jesus.
E quando Emmanuel e quando o senador Públio Lentulus têm um contato direto com Jesus, mas não modifica o seu íntimo, na mesma noite ele tem um sonho revelador. Aqueles mesmos espíritos que afiançaram o seu retorno na carne, aconselhando-o de que a vida é um conjunto, a vida ela precisa ser apreciada como um conjunto de circunstâncias que devem ser entrosadas para o bem, esse mesmo grupo de magistrados do plano maior, desses juízes augustos, diz a Emmanuel que a partir daquele momento, diz ao senador Públio Lentulus que a partir daquele momento ele atravessaria uma existência muito complicada, uma existência de dor, uma existência de sofrimento, porque ele resgataria tudo o que havia feito. E o que muda aí? Muda que naquele dia o senador havia conhecido a Jesus. A responsabilidade dele se agiganta e ele podia responder de acordo com a sua responsabilidade. Nós conhecemos a Jesus, mas muitas vezes portamos-nos como o senador, fechando as portas para o mestre, para os seus ensinos, para os seus alvitres. Não basta conhecer a Jesus, é preciso vivenciá-lo, porque a nossa carga de responsabilidades é gigantesca. E a mensagem de Emmanuel, reformado, esse grande estudioso do Evangelho, e a mensagem de Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, desta quarta-feira, conversa muito conosco nesse sentido. Capítulo de número 34, Comer e Beber. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus, nos textos de Lucas, capítulo 13, versículo 26. O versículo de Lucas aqui anotado refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Sim, porque a morte do corpo físico é a grande cobradora, onde nos sentaremos para um banquete de consequências. Só que eu gostaria também de dizer que todos os dias nós temos um ensaio para essa morte. Todos os dias nós vamos nos repousar, todos os dias nós nos recolhemos. Então por que não aproveitar esses momentos de recolhimento, esse ensaio, para ponderar como está sendo o nosso comportamento? Se estamos comendo, bebendo, disseminando Jesus, sem introjetar Jesus, fazendo propostas novas para o amanhecer que se avizinha, para uma vida novel que se avizinha. Comeram e beberam apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Aprenderam, estudaram, ditaram cátedra, falaram, tudo com o intelecto, mas não com o sentimento. Não com a ponte entre o intelecto, entre a razão e o sentimento, o coração. Não com a vivência. Não aplicando os ensinos na sua própria reforma, no seu próprio caminhar, na sua própria forma de proceder. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é preciso permitir que a verdade nos liberte. Conhecendo ao Mestre, conhecemos a verdade, mas estamos permitindo que o Mestre, que essa verdade, liberte-nos de nossas trevas profundas?
Também Jesus conhecia Deus, no entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. Uma frase de Leon Denis, o grande filósofo do Espiritismo, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no item A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, em que esse grande mestre afiança: muito mais do que crer, é preciso viver. Na obra Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos, no capítulo belíssimo A Lição a Nicodemos, Jesus afiançará a esse bom representante do povo judeu. Nicodemos, tens vivido aqui a interpretar a lei. Porém, muito mais do que ler e interpretar os textos sagrados, é preciso senti-los. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Aqui Emmanuel ele traduz o ensino com uma linguagem belíssima. Nós estamos no reino hominal, querendo avançar para a angelitude. Porém, para avançarmos a angelitude, precisamos abandonar certas parcelas de animalidade que ainda vigem em nós outros. Os irracionais também comem e bebem. Nós não somos irracionais. Nós somos os filhos das nações. E nós renascemos na terra para uma vida mais alta, já conhecendo qual o caminho para a alcançar. Lição de hoje, capítulo 34, Comer e Beber. Encerramos por aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. E como sempre, encerramos dizendo: até o nosso próximo encontro.